Maranata Cenáculo. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja. Dá uma salva mais forte do que esta, então. Deus abençoe toda a igreja Cenáculo a fé nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor fale ao teu coração, igreja. Pode se assentar. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Quero agradecer ao meu Senhor por mais esse dia de oportunidade que Ele me concedeu de poder estar aqui junto com vocês, amém, participando deste grande propósito que essa igreja tem representado, amém, que é nada mais do que a campanha O Toque da Trombeta, o culto da preparação, da santificação em pró a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, que já os sinais confirmam, amém, que vai chover e que a ceifa está próxima, amém, Senado? E mediante aos indicativos que o Senhor nos deu para não perdermos os tempos e discernirmos muito bem, amém, os acontecimentos, a igreja está aqui nesse momento posicionado, amém, realmente ao altar de Cristo para receber do Senhor esta condição que só Ele dá, salvação e vida eterna para aqueles que creem. Então que Jesus fale ao teu coração, que nesta noite Ele te confirme nesse propósito, até porque a salvação não está na igreja, não está no pastor, não está em instituição cristã, mas em Cristo, e que você se certifique realmente que você está nele, amém, porque somente nele você está, com certeza irá encontrar essa possibilidade, amém, que é nada mais do que a eleição soberana de Deus, e nós sabemos em nome de Jesus que nós estamos na dispensação de tudo isso. Minha saudação em Cristo aos meus amados que estão pela internet participando deste culto nesse domingo, dia 9 de dezembro de 2012. Estamos ao vivo diretamente aqui da sede da Igreja Cenáculo a Fé em São Paulo, transmissão pelo horadaverdade.com, e minha saudação especial aos meus irmãos membros dessa igreja que estão aí, e os demais convidados de Jesus que também vieram a este domingo participar daquilo que Deus vai fazer aqui nesta igreja. A Igreja Cenáculo a Fé vai levantar sua mão para o alto, a mão direita, e vai dizer: Maranata! Maranata! Porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele pode dar uma salva de palmas para Jesus, Senhor. Amém? Pediram ao pastor Daniel para dar aqui alguns avisos, e antes de nós orarmos pela palavra de hoje, amém, o pastor, eu vou aqui obedecer. Meus amados irmãos, que a igreja esteja, amém, voltada. Nós não terminamos o ano ainda, e muita coisa ainda vai acontecer aqui nessa igreja. Lembrando a igreja, amém, os demais que também estão aí conosco pela internet, que dia 24 de dezembro nós vamos ter uma vigília de consagração aqui nesta igreja, amém, aonde somente membros poderão estar aqui na sede, e quem não for membros poderão estar participando pela internet. Pastor, não é igual, não tem nada a ver. Até porque se for para você dormir, você vai dormir aqui em São Paulo, dentro dessa igreja, ou lá também na tua casa. A questão aqui é a seguinte: o que prevalece é a vontade do povo, amém, a dedicação, o propósito, a inclinação daquilo que está sendo feito. Então, o sentido espiritual, amém. Então essa vigília vai ser realizada, ela vai ser feita, amém, aqui na sede, amém, e será transmitida pela internet para que todos possam participar, amém, dessa vigília de consagração. Por que dia 24, pastor Daniel? Porque nada mais é do que um protesto, ao mesmo tempo que essa vigília busca a Cristo e a condicional da fé por parte daqueles que creem, também, amém, determinamos aqui uma forma de protestar, diremos assim, contra esse falso cristianismo que está sendo implementado na sociedade há muito tempo. E uma das coisas, amém, que o falso cristianismo, ou o movimento liberal, introduziu na cabeça das pessoas, é que o Natal é uma festividade cristã, amém, e a gente que estuda a Bíblia, e que estuda os autos de Deus, a gente sabe que não tem ligação alguma, amém, com o cristianismo, mas com o cristianismo mascarado, com os interesses comerciais, com os interesses religiosos, as tradições, as culturas, mas Jesus Cristo, o tema não é esse, ok? Então, dia 24, nós vamos estar em uma vigília de consagração, amém, por esta igreja, pelo povo em si, e também em protesto a essa massa de bastardos, chamado movimento evangélico, que nada mais é, amém, de que este resultado, esse resultado que o diabo esperava,
um povo sem conhecimento da palavra, sem estrutura bíblica, sem entendimento das coisas que Deus pede, mas voltado a homens e às tradições. Que Deus tenha misericórdia, que você não faça parte dessa porcaria. Amém? Desculpe a expressão do pastor, mas é aquela coisa, não é minha profissão, é minha missão. É bem diferente. Não sou profissional, sou pastor. Então a minha vocação como pastor é te levar a mensagem verdadeira e fazer o máximo possível, me esforçar ao máximo, amém, para que você compreenda e entenda a vontade de Deus. Então nós vamos protestar. Então, com a Igreja Sinai com a Fé, os irmãos que estão pela internet possam estar conosco participando disso, até porque, amém, só o crente vem. Só o crente, até mesmo com dificuldade, porque a mulher fica com raiva, o marido amaldiçoa, a casa se volta contra, porque o povo lá dentro não entende, não compreende. É muito Faustão na cabeça, muito Xuxa Meneghel, entendeu? Muita Dilma Rousseff. Então vai virando uma mistureba de um monte de coisa, aí dá no que dá. Quando o crente toma uma iniciativa verdadeira como cristão, o mundo se escandaliza, é normal. Então que os irmãos não cedam à pressão, é normal, é comum que as pessoas não aceitem, até porque já virou vício, amém? Então que os irmãos sejam posicionados, não desonrem Cristo, não neguem o Senhor, até porque esta festa nada mais é do que uma festividade pagã, e eu te provo isso, pela Bíblia e pela história. Amém? Mas a pregação não vai ser essa hoje não. Dia 24 de dezembro, 10 da noite, essa igreja está orando aqui em São Paulo. Quem estiver pela internet também vai estar. Enfim, essa igreja vai estar reunida por esse propósito. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém? Porque nós estamos muito felizes por isso. Amém, Senhor? Pedindo também para mim dizer aos amados irmãos que as inscrições para quem quer ser membro dessa igreja já está aberta pela internet, está lá no lado direito da nossa página principal. Amém? Quero ser membro. Você clica lá, vai cair todo um fichário de instrução de como ser, o que fazer, e se te interessar e você concordar pelos termos, você vai se cadastrar e vai esperar o começo do ano, onde o pastor pessoalmente vou estar já doutrinando aqueles que queiram ser, tá? Então a inscrição já está aberta, e aqueles que esperaram por isso, amém, se cadastrem, por favor, em nome de Jesus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ligue para nós, aqui no Cenáculo em São Paulo, que nós vamos estar instruindo todos vocês, amém? Quem aqui em São Paulo quiser, já procure os obreiros agora, no final do culto, já deixa lá o teu nome, por favor, amém? Pastor Daniel, gostaria também de lembrar aos amados irmãos, que os pontos de pregação dessa igreja estarão em atividade normal, não vamos parar, os cultos vão seguir, amém? Não vai ser fechado para balanço, até porque se a gente fechar para balanço, amém? O que nós vamos chegar na conclusão é que mais gente saiu do que gente ficou, e eu não tenho vergonha de dizer isso para vocês aqui, até porque o meu Senhor passou por tudo isso, e essa igreja é dele. Mais sai gente pelo ladrão do que fica para servir a Cristo. Então, meus amados irmãos, os pontos vão continuar, essa igreja vai continuar, não tem férias para ninguém aqui, amém? Até porque Jesus pode voltar no dia 25 de dezembro, só te lembrando isso, com frango de macumba na tua mesa. Toma cuidado, meu irmão, amém? Quero fazer um anunciamento aqui aos irmãos, a quem está ouvindo o culto hoje à noite, amém? Pastor Daniel, eu tenho estado no meio de comunicação, pregando constantemente a palavra de Deus, dentro da minha realidade, da minha possibilidade, como pessoa, como pastor, essa igreja também, amém? Mas gostaria de informar quem não sabe, que essa igreja tem, amém, local de pregação na mídia. Então quem quiser estar, amém, conosco, esteja então. Programa Decisão, todas as quintas-feiras às 4 da tarde, estarei pela internet pregando, e também pela 1230M lá em Boston, Massachusetts, né? Estarei lá pregando também pela rádio deles lá, para brasileiros que estão morando lá, que tem uma grande audiência na rádio americana, o programa Decisão. No sábado e no domingo, 2h30 da tarde, o programa Hora da Verdade, que será transmitido pelo nosso site, como foi hoje, amém? E também pela televisão em toda a grande São Paulo, via Canal Net. Então os amados que estão em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá, Rede Eco TV, amém? Você pode assistir o programa Hora da Verdade, amém? Por essa rede. Guarulhos, TV Guarulhos, Mantiqueira, TV Mantiqueira em Bragança Paulista e Atibaia, e TV Osasco, em Osasco,
amém? Os amados que queiram assistir pela televisão poderão em toda a grande São Paulo, inclusive Mauá, amém? Que esqueceram de colocar aqui para o pastor, tá bom? Então os amados irmãos, por favor, não esqueceram não, Rede Eco. Então os irmãos estejam, por favor, na nossa página, procurando os canais certinho, amém? E se informando para poder também divulgar ao povo acerca exatamente desse trabalho que essa igreja tem representado no meio de comunicação, para você fazer a comparação e a diferença, amém? Daquilo que realmente procede do cristianismo e aquele genérico que você costuma se deparar no canal 13, canal 7, que é aquela coisa preparada, industrializada, fechadinha, que você põe no micro-ondas e é uma delícia, mas te leva para o inferno, porque são comunicadores da maçonaria, são comunicadores do sistema, amém? E um pouquinho de Bíblia você já sabe que eles são mesmo, amém, cenáculo? Então o programa Hora da Verdade, todo sábado, todo domingo, 2h30 da tarde, eu estou pregando lá, em nome de Jesus, amém? Segundo o que me consta aqui, amém, só falta uma coisa, bazar dia 15 de dezembro, os irmãos não esqueçam, por favor, em nome de Jesus, fica de pé que nós vamos orar. Cenáculo, a Bíblia está na tua mão, meu irmão? Então olha para quem está do outro lado e diz para ele: a Bíblia está na minha mão. Está na tua? Então se não tiver na dele, vamos atormentar ele. Faz o barulho aí, Cenáculo. Faz o barulho no ouvido dele aí. Aleluia. Olha, ele deve estar dizendo assim: pastor, que desrespeito com a palavra. Você se escandaliza com o nosso barulho, eu me escandalizo com o teu, só no sapatinho. Amém? É o só no sapatinho. Ele se escandaliza com esse barulho aqui. Amém? Mas aquele lá fora, lá do tabaco, lá, é para ele aquilo é normal aos domingos. Amém? Esse aqui é o nosso barulho. Amém, Jesus, cenáculo? Levanta essa espada para o alto. A igreja aqui em São Paulo vai orar. A igreja que está pela internet também vai. Todos de boca aberta, clamando e orando ao teu Senhor. Faz agora. Ora, cenáculo! Senhor, meu Salvador, nós te pedimos a tua misericórdia e a tua graça. Te imploramos, Santo da Glória, que tu abras a tua boca neste lugar e põe abaixo, meu Senhor, meu Salvador, tudo aquilo que foi arquitetado pelo homem, tudo aquilo que foi idealizado pelo diabo no teu sangue, meu Jesus. Manifesta a tua espada, quebra, aniquila a ignorância, aniquila a soberba, aniquila, meu Salvador, toda arrogância. Racanduriandos terebiebros terevas, arubiansviri consivro. Pelo teu sangue nós te pedimos e te imploramos, Senhor, a tua glória, a tua majestade, a tua soberania, pela tua palavra, meu santo poderoso, fala, meu santo, fala, meu Salvador, quebrando, meu Senhor, o pecado, a iniquidade, quebrando a apostasia, a rebelião, as facções, quebrando, meu santo poderoso, todo movimento contrário ao Calvário, a tua palavra. Prepara a tua igreja, prepara esta obra para o dia da tua vinda. Prepara, meu Salvador, meu Senhor, a purificando de toda iniquidade, de todo pecado, de toda desobediência, de toda rebeldia, no teu sangue, meu santo, no teu sangue, meu Salvador. Queima, 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 meu Senhor. Anaca, suribianstéria, toda feitiçaria, toda bruxaria, todo satanismo no teu sangue, queima, queima, meu santo, queima. Arapia, xere, bicama, nagastuiri, eu senebe, astéria. Prepara a tua igreja para o dia da tua vida, Senhor, lavando e purificando pela tua palavra, pelo teu sangue, meu santo, curando, libertando e restaurando aqueles, Senhor, que se perdem e que estão aprisionados pelo diabo. No teu sangue, Senhor, renovando aqueles que estão, Senhor, fracos na fé, fracos, meu Senhor, quanto a tua esperança, preparando, Senhor, a tua igreja para que ela esteja, meu Senhor, posicionada diante daqueles que a perseguem e a odeiam. Pelo teu sangue, meu Jesus, fala nesta noite, fala, meu santo poderoso, para a glória do teu santo nome, Jesus. Põe a mão sobre a Bíblia Sagrada, reafirma a tua fé, dizendo: Senhor Jesus, no poder do teu sangue, fala pelo intermédio desta palavra, Senhor,
para que aqueles que estão perdidos sejam, Senhor, alcançados pela verdade da tua palavra. Quebra a ignorância, a soberba, a dureza por parte daqueles que resistem à fé. Pelo teu sangue, Jesus, prepara-nos para o dia da tua vinda, para que quando o Senhor venha, estejamos dignos, de pé, para te receber no céu. Amém, Jesus Cenáculo? É o nosso propósito aqui. Amém? Abra o texto da Bíblia Sagrada que eu vou ler com você. Lucas, capítulo 7, verso 24. Lucas 7, 24. Quando os irmãos vão abrindo, pastor, eu quero fazer meu anunciamento. Amém? Os irmãos me perdoem, porque hoje não dá para ficar de terno mesmo. Amém? Que se dane também quem não gostar. Amém? Que pastor educado. Não, mas aqui tem gente aí que fala que quando a gente sai do paletó, perde a unção. Amém? Mas aqui no meu caso aqui, quando eu saio do paletó, eu evito o odor. Amém? Então, não escandalizem, não estranhem, porque é o que está acontecendo aqui. Aliás, se alguém, amém, se sensibilizar por mim, compre um ar-condicionado para essa igreja aqui, a gente está esperando por você. Amém, cenáculo? Amém. Então, quando os irmãos abram aí, lembrando a quem está pela internet, estamos ao vivo diretamente aqui da sede em São Paulo, nesse dia 9 de dezembro de 2012, amém, Jesus, em campanha, o toque da trombeta, com o propósito de preparar, se santificar para a volta de Cristo. Que Deus abençoe todos os meus irmãos que estão pela internet aí. Vamos ler o texto, Lucas, amém, capítulo 7, versículo 24. Tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto um caniço, agitado pelo vento? Que saíste a ver um homem trajado de vestes finas? Não. Os que andam com preciosas vestes e vivem no luxo estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: envio o meu anjo adiante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Amém, cenáculo? Quem quer nesta palavra da glória a Deus? Quem quer nesta palavra da glória a Jesus, cenáculo? Pode se assentar. Abaixa o microfone um pouquinho para mim, por favor, o meu irmão é atrás. Amém. Bom, meus irmãos, uma das dificuldades que nós temos desvencilhado dentro da fé cristã é exatamente a compreensão por parte da opinião pública daquilo que se prega dentro da igreja. Porque a sociedade nesse momento, ela está vivendo aquele processo da qual chamam de modernização, que nada mais é do que a mesma porcaria que tinha antes, mas com um traje diferente. Mas a essência, o caráter, a índole do homem ímpio, do homem eticamente correto para o século 21, continua o mesmo. Desde a antiguidade como aos dias atuais. Não mudou nada. É um Adão vestido de maneira diferente. Então a igreja nesse momento, ela tem sido constantemente bombardeada pelo Estado, pela opinião pública, para se adaptar exatamente aos termos da mudança. E uma das coisas que mais a gente escuta se falar dentro da igreja, para as pessoas que congregam nas demais denominações, é que existem certas coisas na Bíblia Sagrada que não dá para se implementar hoje porque estão defasadas e antiquadas. Quando uma pessoa ela fala isso, ela quer dizer o seguinte:
que a regra da mudança agora não compete ao homem, compete a Deus. Que quem tem que nada mais de que se adequar, mudar, aceitar mudanças, é Deus, não o homem. Porque agora quem está no controle de tudo é o homem e a ciência. Eu não sei se você tem essa visão, se você tem essa concepção. Se você tiver, sem Bíblia, eu respeito você, mas com Bíblia eu vou partir para cima de você. Pode ser pastor, pode ser igreja, pode ser quem for. Se colocou a materialidade de Deus, chamada Bíblia Sagrada, no assunto, então nós vamos ter que discutir aí a questão. Nós estamos aqui, como cristãos, como devotos, daquele que foi derramado na cruz pela nossa salvação, para aceitarmos tais mudanças que afligem, denigrem a fé, para não criar guerras, ou nós estamos aqui para preservação, para a autenticidade daquilo que a Bíblia prega e Deus quer, que já no conceito público se torna radicalismo, beatismo, extravagância, etc. Aquela chantagem sentimental que a igreja aqui mesmo está acostumada sempre de ouvir. Então deixa eu dizer uma coisa para você. O papel da Bíblia Sagrada na vida do cristão não é inspirá-lo a ser cidadão. O papel da Bíblia Sagrada na vida do crente é prepará-lo dentro dos conceitos de Deus para servir a Cristo como, na verdade, Deus quer. Então, a partir do momento em que nós tomamos a palavra de Deus em mãos, o propósito nosso com este livro é absorver, assimilar concepções, que diríamos, aquilo que Deus preparou, arquitetou, elaborou para que nós nos venhamos revestir. Então é doloso? É difícil? A gente sofre? Sim. Porque na fé também há o termo da apropriação. Se aproprie, se revista, como ela te ensina. Também há esse exercício aqui. Só que os valores se inverteram. Nós temos uma igreja hoje que se diz cristã, mas ela está mais instruída pelas coisas externas do que aquilo que se relata na Bíblia. Nós temos mais igrejas servindo a homens do que servindo a Cristo. E por que estas mudanças? Porque, infelizmente, talvez seja a realidade de muitos hoje aqui. O afastamento do homem acerca da consciência da palavra de Deus. E os estragos estão aí. As coisas erradas estão surgindo aí. Então eu gostaria, em nome de Jesus, hoje aqui com você, de entender, compreender a concepção bíblica sobre o ministério profético. O que é um profeta, qual a função dele na terra e o que Deus requer dele. São coisas simples que eu vou aqui citar a você. Mas dentro desse simples, já chegamos a uma conclusão de que nós estamos diante de um ministério profético ou diante de pastores e igrejas que não tem esse perfil. Até de crentes que não tem essa noção, esta visão de uma igreja tão diferente, de um pastor tão diferente, ou de um profeta tão diferente daquilo que hoje existe. E a coisa está tão ultrapassada, tão, como que o pastor posso dizer, inversa, que quando a gente prega o escrito, quem está do outro lado na ponta fala, meu Deus do céu, esse cara está falando um monte de besteira. E não é isso. É porque aquela pessoa que se escandalizou, infelizmente, ela fez noção do que é ser pastor, igreja, na opinião de homens e na opinião pública, não à luz da palavra de Deus. Deixa eu dar um exemplo para você aqui.
Tem gente que entra dentro da igreja e ele pensa que o pastor tem por missão cristã ser mensageiro da paz. E isso não está nas escrituras sagradas, de que o empenho da igreja seja exatamente estabelecer equilíbrio psicológico na vida das pessoas. Pelo contrário, se possível as entristeça com a verdade, mas não falte com ela. Então, de repente, uma pessoa entra aqui, ela é pega por mim em uma fala que a constrange muito e a entristece muito, porque é óbvio, lhe acusou indiretamente. E ela diz dentro de si: esse camarada aí não tem o perfil de pastor que eu quero. Por quê? Porque eu saí da minha casa, peguei trânsito para chegar aqui nessa igreja hoje, e diante de todos os meus problemas, eu ainda escutar desse pastor obrigações que eu tenho que fazer, deveres que eu não tenho feito. E eu esperava o quê? Um mensageiro de paz ou de esperança que me trouxesse um equilíbrio mental, ou então uma perspectiva melhor daquilo que na verdade eu estou vivendo agora. Então, para muita gente, a igreja virou uma coisa pública e não uma coisa de Cristo, da qual Deus fala o que Ele quer, Deus trata como Ele quer, porque Ele é Deus, independentemente do que se gosta ou do que não se gosta, do que pensam ou do que pensam. Que foi o que Jesus falou: se vocês pensam que eu vim trazer paz, vocês estão enganados. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer palavra. E por causa disso vão haver divisões dentro da família. Mas mesmo que as divisões surjam, a palavra vai continuar, porque ele não se sensibiliza pela opinião pública, mas por aquilo que Deus determinou que tenha que ser pregado. Então essa palavra já me traz uma visão ampla de que dentro desse ambiente, desse lugar, desse recinto onde Deus fala, eu também posso me entristecer e me contrariar. Posso ter conflitos com aquilo que eu vou ouvir. Não só aquele estado de conforto, de alegria, de êxito ou de êxtase. Eu posso sair de lá muito enfurecido ou entristecido por uma coisa que eu ouvi da boca de Deus e não gostei. Então, querido, escuta bem uma coisa que eu vou te dizer. Deus não desenhou uma igreja para você. Deus não instituiu o perfil de pastor que Ele quer para lhe servir. Assim também são os profetas. Ou eles estão na terra para servir ao propósito e à vontade santa desse Deus maravilhoso, ou eles são produto de uma sociedade corrupta que precisa e necessita de uma defesa, que ela sabe que ela não vai ter de Deus, mas vai ter do quê? Dessas criações humanas que nós temos visto aí. Tem muita gente no mercado se profissionalizando em ser esse agente da paz, mas há uma escassez enorme disso que eu ouvi meu Senhor falar aqui. Porque quando ele traz uma análise de quem era João Batista, porque João Batista nada mais era do que um profeta messiânico, o profeta de Cristo, o homem que Deus designou ao ministério de preparação espiritual com aqueles que iam ter um encontro com Cristo. E quando Jesus foi falar de João Batista, dentro dessa descrição, nós já percebemos o quanto a igreja está longe de ter dentro dela um profeta de verdade. Mas uma expressão que me chama a atenção começa exatamente na questão: o que você foi ver? Você foi ver, diz ele, um caniço agitado no vento? Saíste para ver um homem trajado de vestes finas? Ele faz essa pergunta por quê?
Talvez você não tenha percebido, quero te ajudar. Jesus confronta a moda. Ele confronta o vício. Ele já entra em confronto com a concepção popular. E qual era a concepção popular acerca do que seria um profeta? De que um profeta de Deus, ele tem que estar dentro dos palácios, condecorado, reconhecido pelo Estado. Que um profeta de verdade, ele precisa se movimentar, se adequar aos movimentos espirituais de mudança, porque o vento na Bíblia significa aquilo que vem e que vai, aquilo que vem e que vai, que é aleatório, que não tem uma descrição definida, mas que é relativista. É disso que ele está falando aqui. Ele entra em confronto com a opinião popular do que seria um profeta. E ele traz João Batista como um profeta que ninguém queria, que ninguém desejava, que ninguém buscava, que ninguém amava. E ele revoga, ele busca o conceito do que é ou do que seria ser um profeta de Deus. Então o que ele diz para o povo? O profeta de Deus está no deserto. O profeta João Batista, ele não está nos palácios, mas digo, aquele que é mais do que um profeta. Ele é aquele que Deus preparou para o ministério. Este é o anjo que vai adiante da face do Senhor. E o que Jesus quis dizer com isso? Né? Palácio, trajes, luxo, glória, reconhecimento, condecoração, o Estado administrando aquilo que o pastor e a igreja tem que falar, o Estado determinando o que a igreja e o pastor tem que vestir, a opinião pública determinando a igreja mais adequada, mais dentro da necessidade, dos anseios, dos desejos, da modernidade. E Jesus dizendo, o profeta não é isso. Ele não atende à opinião pública. Ele não busca o sistema para se alicerçar. Ele não cria associações. Ele não está no mundo. Ele não se entrelaça com as mudanças do mundo. Ele está ali no deserto, porque é separado, é propriedade de Deus, é consagrado. E aquilo que ele fala, aquilo que ele determina, aquilo que ele executa, não é pela força dos ventos, nem pelas forças institucionais da terra, mas é porque Deus está nele. E por isso que ele é simples, objetivo e não chama a atenção. Abre a palavra, Gênesis 20, versículo 7. Se alguém quiser também, você pode abrir em Êxodo 7, versículo 1. A palavra profeta, cenáculo, ela ocorre ocasionalmente antes da época de Samuel. Quem não conhece, Samuel foi um profeta, amém, importantíssimo no Antigo Testamento. Mas a palavra profeta, ela ocorre ocasionalmente antes do surgimento desse homem. Já existiam ali, amém, entre a sociedade, homens que Deus havia designado para que representasse a sua voz no meio do povo. Mas segundo a história, segundo a Bíblia Sagrada, somente na era de Samuel passou a existir uma ordem regular de profetas de sentido mais restrito, da qual eles classificam como duas classes, profetas maiores e menores. E segundo a Bíblia Sagrada, a partir de Samuel, passa a existir o interesse de que surgissem escolas bíblicas, escolas de ensinamento da palavra de Deus, aonde se preparassem homens inspirados para representar a orientação da fé. E segundo 1 Samuel 19, 20,
passou a existir em Ramá, Betel, Jericó e Gigal, aonde 2 Reis 2 e 2 Reis 4 também se registra. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque aquilo que Jesus falou de João, ele falou com base naquilo que aconteceu lá atrás. Porque o ministério profético, ele surgiu por uma necessidade de Deus. Deus tem necessidade? Deus tem necessidade. Eu vou falar qual uma das necessidades de Deus. Ele falar e você ouvir. Dele falar e você escutar. Talvez você não está escutando, mas ele está falando. Talvez você não tenha percebido, mas Deus constantemente lhe chama. E aonde entra a necessidade de Deus de fazer com que esse ministério profético se tornasse um propósito fortalecido na terra? Porque na era de Samuel aconteceu um fato trágico em Israel, que se chama período da transição, aonde, a pedido do povo, que se dizia povo de Deus, Israel não deveria mais ser julgado por pessoas especializadas no mandamento de Deus, mas que assim como todas as nações tinham um rei, uma monarquia, um estado para defendê-las, Israel também queria a mesma coisa. Foi então que Samuel entrou na presença de Deus e perguntou: Senhor, o povo está pedindo um rei. Deus olha para ele e diz para ele: dá ao rei. Mas diz ao profeta, diz a Samuel, que naquela época era sacerdote e juiz: mas não se entristeça, Samuel, porque o que eles te pediram, de fato, eles não lhe negaram, eles negam a mim, é a mim que eles me rejeitam. Então naquele momento entrou a necessidade de Deus. E qual foi a necessidade de Deus? De preservar, separar, trazer algo para esse lado restrito, da qual não estivesse contaminado, comprometido, deteriorado por aquelas mudanças corruptas e imorais que estavam acontecendo lá. Deus, para se manter no meio do povo, para estar entre o povo e não ser esquecido, ele precisou instituir essa ala restrita de homens consagrados, porque senão essa força maligna chamada mudança faria com que todos os princípios de Deus e todos os seus mandamentos fossem colocados ao esquecimento. Você entendeu? Por que o diabo se preocupa tanto com a igreja, tanto com a vida do pastor, tanto com aqueles que são líderes espirituais da fé cristã? Porque ele sabe que o povo precisa, ele sabe que o povo necessita de quê? De homens que formem uma opinião de fé. O diabo sabe a força que uma igreja fiel tem no mundo espiritual e na vida das pessoas. Por isso que ele se volta de maneira tão especial, tão arquiteta, contra a vida do pastor e da igreja, para corromper ele, destruir ele, contaminar ele, porque ele sabe que se ele comprometer o que está aqui em cima, o restante que está embaixo também vai para o buraco. Então o movimento profético, o ministério dos profetas, ele começa aqui. Deus procurando exatamente essa necessidade, não fazer com que a sua voz fosse colocada no esquecimento, que a sua palavra fosse colocada no esquecimento. E para essa necessidade,
ele toma uma iniciativa e uma ação, uma precaução, de estabelecer o que a igreja chama separação. Dizer exatamente o quê? Na monarquia quem manda é o rei. Na ala sacerdotal quem manda é o rei. Mas os profetas, quem manda é Deus. Porque eles não têm ligação alguma com o recíproco, com aquilo moderno, com o liberal, com as coisas transformadoras do mundo, porque estes atendem à voz do alto. Por 300 anos, diz a história, os profetas não escreveram nada. Os profetas que a Bíblia reconhece, sendo estes Samuel, Natã, Jeroboão, Elias, Eliseu, esses profetas que deram início a essa iniciativa de Deus, de fazer afronta, de confrontar as ideias que estavam surgindo, de disciplinar, exortar, repreender aquilo que estava errado. Estes profetas, por 300 anos eles só falaram, não escreveram nada, eles só pregaram, revelaram, profetizaram, anunciaram aquilo que Deus mandava. Posteriormente é que surgiu um movimento da escrita, um movimento literário, onde os profetas se preocuparam em escrever esses acontecimentos, onde se tornaram 17 livros no Antigo Testamento da tua Bíblia. Então a preocupação realmente toda é, quando olhar o Antigo Testamento, ver que existem eras e ciclos ali que Deus não está. Sabe a palavra crônicas? No Antigo Testamento significa um livro que ninguém pode dizer quem é o escritor, mas que quem estuda a Bíblia Sagrada sabe que quem escreveu crônicas, ele não escreveu influenciado nem pelo rei, nem pela monarquia, nem por nenhuma influência política, porque ele é totalmente voltado a uma crítica. Por isso que quem entra no Antigo Testamento, o cara olha e fala assim, nossa, quanta mistureba de coisa, como se Deus estivesse participando de tudo aquilo ali. Mas a intenção de Deus, ali, no movimento profético reconhecido entre profetas mais importantes e profetas menores, era exatamente dizer para quem entrasse no Antigo Testamento, a vertente de Deus e a vertente dos homens. E a monarquia, a era dos reis é uma coisa tão repudiada por Deus, tão execrável, que até Davi quase se corrompeu. Porque a única coisa que saiu do trono, a única coisa que saiu dessa era, ou dessa fascinação por política, foi transgressão, corrupção, imoralidade. A única coisa que Deus está aí, que Ele se manifestou com integridade, com profundidade, com revelação, com visão, com experiência de fé, são exatamente aqueles que estavam isolados, separados, compromissados com Deus, de maneira integral, completa. E uma das coisas que me fascina, Senado, é essa preocupação de quem escreveu a Bíblia, notificar quem ia ler, aonde Deus está e aonde Deus não está. E fazer esta comparação. Porque aonde Deus estava, houve ali uma sustentação de maravilhas, de virtudes, de dignidade, de caráter, mas aonde Deus não estava, que horror. Que medonho. É isso. Se a preocupação de Deus lá atrás foi essa, com
Jesus ali naquele momento foi exatamente com João. Confrontar aquilo que você pensa que é correto, é certo, mas que é para Deus contraditório. Que de repente na tua experiência pessoal, você pensa que Deus falou, mas alguém substituiu aquela voz. Porque o que Deus queria falar, você não foi em busca. Porque não foi para o deserto que você foi buscar, mas dentro do palácio que você foi buscar, entre as entranhas dos interesses, das políticas. Aonde está o teu coração? Então aquilo que você chamou de a palavra de Deus, nada mais foi do que a voz já gravada de um sistema já estabelecido para arrastar cordeiros para o matadouro, a fim de que estes sejam presas suas. E assim a sociedade é hoje, nesse sistema que está lá fora, se modernizando a cada dia mais. Dar a visão para o povo lá fora de que Deus, o Deus perfeito que nós temos que ter, o Deus perfeito que nós temos que buscar, Ele está também na evolução destas coisas que acontecem ali fora. E a Bíblia e a palavra de Deus do diferente, na evolução não, mas na preservação. Porque o céu e a terra passam, mas esta palavra não passará. Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje eternamente. Porque Ele não muda. Então daí, meus amados, pensou Deus assim: olha, eu preciso de pessoas minhas, consagradas a mim. Então qual o critério que eu vou ter que ter? Todo profeta que eu chamar, qual o critério que eu vou ter que ter? O que Deus estabeleceu? Que o ofício de um profeta, ele não poderia ser como o de um sacerdote, uma herança que o pai dava ao filho. O ofício de um profeta não poderia mais ser hereditário, que o sacerdócio era, todo filho de pastor é pastorzinho, todo filho de sacerdote é sacerdotinho, né? Aquela coisa que passa de pai para filho. Deus estabeleceu para que o movimento profético não fosse corrompido, porque o sacerdócio já estava, está lá Eli, que é uma das piores aberrações desse período. Estabeleceu Deus: o profeta vai ser uma coisa diferente de tudo que já existiu, de tudo que aconteceu até agora. Por quê? Ele vai ter uma indicação, uma consagração, uma extrema unção individual. Ele não vai ter vínculos políticos, ele não vai ser nenhum frequentador de palácios, não vai ter indicações de um rei. A sua consagração, a sua santificação vai ser exatamente de um encontro individual. Olha que coisa linda, maravilhosa que acontece na nossa vida em Cristo. Nós não temos indicação, condecoração, apoio, recomendação por parte de ninguém, mas nós temos algo forte, poderoso, que o diabo não apaga, que é o quê? O encontro verdadeiro com Cristo, que nós tivemos e nos marcou. O cara pode vir com um monte de lorota, um monte de besteira, um monte de coisa sobre a minha fé, mas eu vou dizer para ele: ó, meu querido, tudo que você falou, entendeu? Eu escutei, mas não vai ser suficiente para tirar as experiências que eu tenho com o meu Senhor na minha vida. Estas aqui me marcaram para nunca mais esquecer. Entendeu, Senhor? Desse movimento se suster, para ele não se corromper, é necessário que cada profeta tenha a sua marca pessoal e individual.
Uma coisa linda, maravilhosa que o povo precisava dentro da igreja. Não interessa o pastor, não interessa quem está tocando a flauta, quem está tocando a sanfona, quem está tocando a guitarra. O pastor pode ir para o mundo, o guitarrista também pode ir, o obreiro pode ir, o presbítero pode ir, mas eu fico. Porque a minha fé não está sustentada por instituição, a minha fé não está sustentada por pastor nenhum, a minha fé não está sustentada por gente nenhuma. Eu tenho na minha vida as marcas que me sustentam, que me aproximam com Cristo. Coisa linda, maravilhosa que o diabo não leva. E olha que a cena que nós estamos assistindo dentro das igrejas é horripilante, é medonha, é assustadora, arrepia qualquer pelo do corpo. É uma coisa impressionante, você olha, mas como é que pode os camaradas chegarem a esse ponto com o cristianismo, com a Bíblia tão clara, cometendo torpezas, assassinato à luz do dia, daquilo que significa a letra bíblica. Como é que pode uma coisa dessa? Mas mesmo assim, se nós temos uma consagração, uma indicação com Cristo, marcante, individual, o mundo pode cair na tua cabeça. O mundo pode se virar contra você, mas aquilo que está dentro de você, ninguém tira. Sabe qual é a igreja que o diabo não fecha? Sabe qual é a igreja e o ministério profético que o diabo não pode? Aquela que está sustentada pelo coração, aquela que está sustentada pelo amor, aquela que está sustentada pela fé, aquela que está sustentada por um indivíduo que, por mais que seja menor, pequeno, o mais desprezível, ele tem uma coisa importante: a fé que ninguém leva. Lacapuriá, Zerebe, então eles dizem assim: mas quem indicou esse pastor? Quem indicou essa igreja? Essa igreja, ela tem linhagem com quem? Genealogia espiritual com quem? Qual a formação desse pastor? E as coisas começam assim, no cardápio, entendeu? Começa desse jeito. Deixa eu ver. É tradicional? Então já quebrou a concepção bíblica, aonde a necessidade de Deus realmente era trazer algo diferente de tudo aquilo que estava acontecendo. E era ali que ele ia ficar, no cantinho, preservadinho, manifesto, glorioso, numa área restrita, onde ninguém queria ir, ninguém queria entrar. Aonde todo mundo queria entrar, aonde todo mundo queria ir, logicamente era onde haviam essas recomendações. Mas aquela ala ali, era a ala evitada, porque ela era diferente, ela não seguia o protocolo, ela não seguia as mudanças, ela preservava, ela assegurava-se na vontade de Deus. Isso é bonito na vida do crente, bonito na vida da igreja, bonito na vida do povo que serve a Cristo. Por quê? Porque ele mostra que a fé que ele desenvolve não tem uma perspectiva humana, mas cristã. E era isso que você deveria tomar vergonha na tua cara, por sustentar tuas malaquices, tua sem vergonhice, com um livro que você não lê. Porque até o homossexual diz que ele é cristão. Muita gente aí fora, na ala mundana, secular, pode dizer livremente que são evangélicos e cantarem músicas evangélicas, porque eles não veem problema para isso, eles não veem diferença nisso. Antigamente até existia, agora não existe mais, é uma coisa normal. O cara pega e emenda uma música do samba com a música evangélica, como se a coisa fosse a mesma, tanto que o cantor evangélico está cantando no mesmo palco com o outro cantor que é mundano. E de repente eu me deparo com o padre católico cantando uma música evangélica composta por um evangélico que se diz cristão. As coisas estão caminhadas a isso. É uma mistura. Então, espera um pouquinho só. Nós temos que entender e compreender que isso é Deus? Só na tua cabeça.
E uma coisa interessante, o que você fez com a tua vida, você está querendo fazer com Deus. E depois você pergunta, por que eu estou indo para o buraco, pastor? Por que a minha vida está desse jeito? Porque você não tem propósito. Você é corrupto. No que diz respeito à questão espiritual, você é corrupto. Porque você não cria uma linha decente para estabelecer uma busca com Deus. Infelizmente, você tem um pluralismo na tua fé. E isso aqui nunca foi do teu interesse. Olhar, visualizar e fazer a leitura das coisas como Deus faz. Como Deus, na verdade, requer. Então, a partir desse momento, vou estabelecer, mediante a decisão corrupta desse povo, vou estabelecer uma ala especial, restrita, de servos, que não tem vínculo, associações, com nada daquilo que vai se evoluir a partir disso. Por menor que seja esse campo, essa ala, por menor que seja ela, porque não eram muitos, é aqui que eu vou ficar, é assim que Deus pensou, é aqui que eu vou ficar. Então eu quero isso para a minha vida, eu busco isso de Jesus constantemente na minha vida. Eu não estou aqui defendendo a minha missão pastoral, eu estou pelo contrário aqui, dizendo aonde Deus está, filho. Aonde Deus está, eu quero estar. E por incrível que pareça, aonde Ele está não tem moda. Aonde Ele está, não tem conceitos e preceitos da modernidade. Aonde Ele está, há uma rigidez, uma inclinação, uma preocupação em que Deus se estabeleça. De que Ele governe, de que Ele seja o Senhor. E quando Ele falar, ninguém interfira em uma vírgula e um acento na sua fala. Então Deus determinou, o profeta vai ter que ser eleito por mim. Um segundo critério que Deus usou. Todos vão ter que ser chamados na sua juventude. Por quê? Samuel mesmo foi aos 4 anos de idade. Por que Deus queria que, ali naquele momento, todos fossem jovens? O interesse de Deus? De que eles não tivessem uma história como a nossa, que Jesus, pela sua misericórdia, pagou na cruz a nossa dívida. Porque eu tenho uma história horrível no meu passado, que Jesus apagou pelo seu sangue e pela sua misericórdia. Mas Deus entendeu, para esse ministério ser forte, eles não vão poder ter nem história com o mundo, nem história com o pecado, nem história com a iniquidade. Jeremias foi proibido por Deus para não se casar, não porque Deus estabeleceu aquilo que tem na igreja católica, que é o que mesmo? Celibato. Mas porque a preocupação de Deus com Jeremias foi exatamente o que? Não se deitar com as mulheres, porque as mulheres não prestavam mais. Estavam todas contaminadas. Pensou Deus assim, se ele se casar, ele vai se esquecer de mim e vai afrouxar. E ele foi proibido de casar. Sofreu, mas teve que obedecer. Desde a sua juventude. E eu fico olhando para dentro da igreja, os jovens, porque não há uma palavra especial para eles, porque para mim crente tem que ter em qualquer idade, qualquer instância, essa coisa de ala especial para mim na igreja não tem. Na Bíblia também não. Mas é uma coisa importante que eu tenho que deixar, não posso deixar de falar aqui, que dentro da igreja, a visão do povo com os jovens é o seguinte: olha, vamos estabelecer aqui
um entretenimento aqui dentro da igreja, porque é melhor eles fazerem as coisas do mundo aqui dentro da igreja, perto do pai, da mamãe, do titio, da vovó, do que ir lá para o mundo fazer longe da gente. Então botaram campo de futebol, campo society, cinema, botaram de tudo dentro da igreja, e aquela coisa toda. Por quê? Porque para eles o poder de Deus não é suficiente, você tem que dar diversão para o povo. Talvez seja essa a tua concepção. Pastor, meu filho e minha filha não vai conseguir ficar muito tempo aqui no Cenáculo da Fé, porque eles não têm diversão, eles não têm entretenimento, eles não têm ocupação. Então planta a bananeira para ele dar risada, o problema é teu. Planta a bananeira, se veste de Papai Noel, de palhaço, vai para a montanha gigante, para o Alpes, pula de paraquedas com ele, com ela. Fica à vontade de ser pai. Agora botar esse papel para a igreja, desenvolver diversão com o teu filho para ele gostar de ir na igreja, está aqui, filho. Deus provando na palavra que o poder dele prende até o jovem no compromisso, até a criança no compromisso. A questão aí é esta. E os pais? Ah, pastor, os pais têm um papel importantíssimo. Mentira. A maioria deles eram filhos de sacerdotes corruptos. Jeremias mesmo foi expulso da família. Esse papo de pai e mãe influencia, isso é tradição, isso é beatismo. Beatismo não, isso daí é besteira. Porque se eu trouxesse influência da família, meu irmão, meu Senhor, daí você ia ver a macaca. Um jovem sustentado com Cristo dentro da igreja, é um milagre hoje, é uma coisa excepcional. Você vê ali uma pessoa nova, sacrificando diversão, satisfação, conhecimento mundano e carnal, para servir a Cristo, é uma coisa excepcional. Mas porque o poder de Deus não está mais dentro da igreja, ele foi sugado, ele foi corrompido, ele foi impedido, diríamos assim. E os jovens não estão mais sentindo Deus falar, e por isso que eles estão se entremetendo com as coisas fúteis, banais e imorais. Porque eu vou pela palavra, você vai pela psicologia. Eu vou pelo poder de Deus, você vai pela ciência. E é disso que nós estamos falando aqui. Deus dizendo a esta igreja que Ele vence, que Ele triunfa até nas piores situações. Ele levanta servos fiéis até na pior situação dessa vida, porque Ele é Deus. Marazebianda sepulterazo piocébia. Se você entrar, a maioria deles eram comissionados pelo Espírito Santo e tinham de Deus o poder, no mais alto grau da inspiração, que diríamos assim, todos eles não tinham faculdades exercidas, tinham a lei, que é suficiente, e a revelação. Eu lembro de um dos episódios do Antigo Testamento, onde os reis ficavam desesperados por sonhos que eles não podiam interpretar. E um dos momentos mais importantíssimos desse movimento foi quando Daniel foi e decifrou, interpretou a escrita de Deus na parede. Quem já leu esse texto? Eu não me lembro bem o nome do rei, me fugiu da cabeça agora o nome do ordinário. Beltesazar. Que ele ficava olhando a mão de Deus escrevendo na parede, e ele chamou adivinhos, e ele chamou mágicos, e ele chamou todo mundo do reino, pôs todo mundo lá e ninguém entendeu nada, e disseram para ele: olha, tem um homem aqui, que Nabucodonosor escravizou ele, aqui dentro do reino, mas ele vive de quarto fechado, de porta fechada. O cara está um tempo aqui. Chama ele. É assim. Deus é isso. Ele busca as coisas vis, tolas, inúteis, desprezíveis para o mundo, para confundir as fortes, as que são, as que acham que são. Não é isso que Paulo diz em Coríntios? Porque Deus não precisa do homem para ser Deus.
Deus não precisa do mundo para ser Deus. Ele é Deus como Ele quer e aonde Ele quer. E é disso que nós falamos aqui. Você está comissionado pela unção do alto. Então, se for Deus, você vai discernir muito bem estas coisas. E aqueles que não são vão se confundir. E Deus vai saber o momento certo, a hora certa de dizer: eu vou trazer alguém aqui que não é do palácio. Eu vou trazer alguém aqui que não é formado em faculdade. Eu vou trazer alguém aqui que não tem profissão evangélica, que não está sustentado pelo dinheiro de ninguém. Esse aqui é separado meu, consagrado meu, é comissionado por mim. E Deus sabe o momento certo de colocar essas pequenas partes da igreja para glorificar o seu nome diante daquelas que são fortes. Serve de lição para você que está aqui nesse culto hoje, que acha que você precisa de logística, de formação acadêmica para você fazer a obra do Senhor. E Deus falando: você não precisa dessas porcaria não. A única coisa que você precisa é coração, amor, sinceridade, verdade com este Deus que você professa. Não apartar o teu coração da palavra. E tudo que você for fazer, levar ela. Se vocês voltarem os vossos olhos, a maioria deles, dos livros dos 17 que eu disse aqui, a maioria deles foram vocacionados por Deus, tiveram uma vocação, e por incrível que pareça, não foram juízes da paz, nenhum deles, pressionados no dever de advertir e aconselhar a todos, inclusive reis, dentro da visão de Deus. Por isso que muitos foram mortos, queimados, jogados em cisterna, foram devorados pela espada dos reis, porque eles afrontaram os reis, eles afrontaram o pecado, eles afrontaram, advertiram a iniquidade do povo. Jeremias mesmo, que eu amo as palavras desse livro. Jeremias foi tido pelo povo de Israel como um homem antipatriota, porque ele só profetizava o mal, só profetizava a dengue, só profetizava a destruição, só profetizava as coisas ruins, e só dizia que Deus ia passar a espada. O povo passou a ter do profeta que ele era um conspirador do reino. Mas não era porque ele era conspirador, porque era o que Deus queria falar e o povo não queria ouvir. O que Deus queria era exortar, mas o que o povo queria era bajulação. Lembra de Acabe? 400 profetas na praça pública dizendo para ele e para outro rei: sobe para Ramote de Gileade, sobe para Ramote de Gileade, porque essa conquista é tua e tal. E Josafá olha para o Acabe e diz assim: ô Acabe, vem cá, 400 aqui, né, profeta, dizendo: pega, toma, leva, ia, pá. Que lindo, maravilhoso, que unção. A calça do pastor até rasgou. Aleluia. Pega a chave, toma, é bandeja, é vitória, recebe. E Josafá olhou para Acabe, que está dentro desse parecer que Deus está te dando hoje aqui. Mas não tem um aí para contrariar, não tem um aí para falar diferente desses outros aqui. Está todo mundo tocando o mesmo hino nacional, o mesmo hino da pátria. Acabe olhou para ele e falou assim: ó, tem um cara aí nas entranhas da vida, lá no beco, lá onde ninguém quer ir, chamado Micaías, que esse cara só fala o mal contra mim. Mas você já parou para pensar por que ele só fala o mal contra você? Você é lindo, você é maravilhoso, você é o cara. Você é adúltero, mas não quer ser chamado de adúltero. Entendeu? Você pratica a bicharolia e não quer ser chamado daquilo que tem chifre. Você rouba, você furta, sonega. Mas quando o profeta abrir a boca, você quer ouvir aquelas palavras: meu servo, meu lindo, meu maravilhoso.
Quando Josafá percebeu que a coisa estava meio esquematizada, chama Micaías. Lá entrou o profeta, tadinho, franzidinho, pequenininho, mas da ala restrita, da escolinha que ninguém quer fazer. Entrou o profeta no meio daquela porcaria toda. Josafá olhou para ele assim e disse para ele: você também acha que nós temos que subir contra aquela terra? Porque 400 aqui estão falando que sim, porque Deus está falando. Ele deu aquela risada sarcástica e disse assim: por quê? Se eu contrariar, você vai falar que foi Deus que falou? É isso. Mas a mesma coisa. O cara que Deus levantou está no deserto, não está no palácio. E o que você foi ver no deserto? Uma coisa diferente que você nunca viu. Uma coisa diferente que ninguém quer. Que está ultrapassada, antiga. E o que ele prega, o que ele fala, é inadequado aos termos atuais. Mas você quer saber aonde está o profeta? Muito mais do que um profeta. Mulher nenhuma pariu profeta que nem ele. Você quer saber aonde está o profeta? Está no rio que desce. Está no Jordão. Está no deserto. Se alimentando de coisas impróprias. Simples, talvez loucas. Vestido de maneira louca. Para contrariar. Ir frente a esta opinião, a esta concepção vaidosa, materialista, capitalista, satânica, de que para Deus comprovar a bênção na vida de alguém tem que ter o quê? A comprovação de renda, a comprovação de associação política. Então eu vejo João como uma carta humana de Deus para dizer para a época, e talvez para nós aqui nessa noite, se Deus falasse como seria, e se nós quiséssemos estar onde Ele está, aonde Ele estaria. E se as opções de Deus são as mesmas que a nossa? Será que são? Porque vocês não aceitariam levar na tua casa para ungir um homem vestido de pele de animal, cingido com um cinto de couro, que o prato maravilhoso dele é gafanhoto e mel, entendeu? E que quando ele abre a boca, ele fala: arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. Você não ia levar, não. Você não ia levar, não. Vamos lá, que hoje tem um profeta de Deus lá naquela igreja. E o cara lá é unção pura. E eu chego lá e me deparo com tudo aquilo que Jesus falou que João não era. Já vejo terno de seda, gravato de seda, sapato de couro alemão, um lustre, um brilho, um artista, uma extrema unção. Eu lembro que quando pastor eu entrei na igreja, quando eu estava no mundo, eu entrei numa igreja totalmente diferente daquilo que na verdade eu queria para mim. Porque a igreja que eu queria era que quando eu entrasse, primeiro eu visse mulher. E depois, entendeu? O dinheiro, os carros bonitos, para mim dizer: Senhor, me dá um que eu também quero. Que o testemunho do povo era: fui para a África, fui para os Estados Unidos, Deus me deu condição para ir não sei aonde. Aquela coisa toda. E o culto de sábado e domingo terminasse em pizza. Para mim essa igreja era linda, maravilhosa. Era o quê? Quando eu estava no mundo, já estragado, me convidaram para ir numa igreja que contrariava todos esses parâmetros que eu buscava antigamente na minha vida. Tinha simplicidade, nada chamava a atenção, porque a maioria do povo ali era um povo tão simples, mas tão simples, que o simples sentia vergonha. E eu lembro que eu sentei no banco naquele culto, naquela noite, e eu olhei para frente ali, e eu percebi uma coisa naquele pregador: ele suava.
O cara soa, porque eles não estão querendo mais suar. Não estão querendo mais suar. O culto acaba e eles estão sem uma gota. Não estão querendo se esforçar. E falei, tem mais uma coisa diferente nesse cara aí. Ele não faz politicagem. Mas eu pensava assim, vou ficar aqui, ninguém vai me revelar, ninguém vai me entregar, porque eu tenho o corpo fechado, sou filho de pastor e de missionário e ninguém vai me tocar. Bom, o cara veio com o dedão para cima de mim. E falou que me converteu. Eu sempre conto isso para a igreja quando Deus toca no meu coração. A palavra que me converteu foi a palavra que me contrariou, você entendeu? A palavra que me converteu foi a palavra que me revelou como eu era. A palavra que me converteu para Cristo foi aquela que na verdade me confrontou dentro daquilo que eu não queria, a realidade. Me fizeram uma pergunta depois que eu fui revelado. Você vai se entregar hoje? Eu estava com um amigo meu, olhei para ele e falei assim, você vai? Porque se você não vai, eu vou. A minha caminhada de filho pródigo termina hoje aqui. A minha caminhada de iniquidade vai terminar hoje aqui. Eu não quero mais voltar para ser o que eu era. E sabe por quê? Porque eu senti Deus falar. E aprendi que até na tristeza, na dor, de ouvir essa voz falar, você se maravilha com Deus. Por quê? Porque Deus não se vende como nós. Ele se entrega a nós por amor, não por interesse. Que diz na palavra de Deus que Deus exorta o filho que Ele ama. O filho que Ele ama, Ele disciplina. E quem foge da disciplina não é filho, é bastardo. Eu não estaria hoje aqui se alguém não tivesse me confrontado. Como que é importante esse ministério de voz ativa. Deus podendo falar sem embaraços, Deus podendo falar sem compromissos, Deus podendo falar sem nenhum tipo de chantagem, nenhum tipo de questões associativas, porque Ele está na liberdade. Ele quer isso. Por menor que seja essa ala, por mais restrita que seja, Ele quer. É lá que Ele está. É lá que Ele vai ficar. Então o que você foi ver? O que você foi ver no deserto? Uma coisa diferente que você nunca viu, né? Mas sabe qual foi o fim desse maior profeta? A cabeça dele na bandeja. E o sistema romano dizendo, homens como esse não podem viver. Porque o diabo e quem está com ele sabe o quanto isso impede de que o mundo seja mundo, de que as pessoas vivam dentro dele. Lá fora, no sistema satânico, nas mais profundezas da organização satânica, as reuniões que são feitas ali, em 1986, se eu me lembro bem, foi feita uma reunião entre os agentes do satanismo nesse mundo, de como se eles venceriam a igreja de uma vez. Como que eles venceriam a igreja? E eles chegaram numa conclusão: não será pela medida da força, como também nem da negociação, porque na ditadura já tinha sido feito isso. O que eles pensaram? Nós vamos vencer a igreja cristã, se passando por ela. Forjando lobos para serem pastores, e os infiltrando no meio das ovelhas, para que estes as devorem. Daí veio Edir Macedo e a Igreja Universal do Reino de Deus.
que falam sem medo de errar, que é uma igreja de fachada, que o que está ali nas entranhas, na circulação dessa igreja, são homens dotados, preparados para destruir o cristianismo. Eles não querem dinheiro, eles querem o cristianismo manchado, deteriorado. A prova que eu te dou é que ninguém vai preso. A prova que eu te dou é que não tem investigação. A prova que eu te dou é que ninguém paga nada lá. Eles continuam cometendo besteiras. Tem praticamente 40% ou 50% da bancada política no Congresso. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque foi isso que o diabo fez com você também. A medida vai ser essa: furtar da boca de Deus as palavras, introduzir falsos profetas na sua vida, criar todo tipo de ideias e utopias a qual incha você. Porque o propósito do diabo o que era? Te colocar num labirinto de ideias impraticáveis, que é um dos termos da nova ordem mundial. E impedir de que as pessoas pensam, vejam por si próprios, tenham opinião própria, porque estão cheios de ideias. E a igreja é isso. Talvez você seja isso. E o objetivo dessa palavra é atingir você, que pensa que Deus está na evolução, que pensa que Deus está na instituição, que Deus está nas políticas corretas, nas éticas formuladas pelos homens, que Deus está na cultura, que Deus está na história humana. O propósito dessa palavra é atingir essa concepção contraditória, distorcida que você tem acerca de Deus, para te comprovar que quando ele veio aqui nesta terra, esperavam que ele requeresse o reino de Davi, esperavam que ele pedisse que na circulação ele andasse de carruagens, tivesse trajes específicos de um rei, tivesse uma vida palaciana. E quando ele veio aos homens, ele fez questão de contrariar a concepção do Messias do reino, do Messias monárquico, do Messias poderoso que avança, progride, alcança o mundo. E ele pega, quando vai entrar em Jerusalém, onde existia mais forte ainda isso, montado num jumentinho, para que todos os sacerdotes corruptos olhassem para ele e dissessem: isso é rei? É assim que o Filho de Deus se apresenta a Jerusalém? Mas mal sabiam eles que ele fez aquilo de propósito, porque ele não queria que ninguém olhasse para ele como se olham para os outros lá fora. Ele era o diferente. Ele era o que João era. Algo autêntico de Deus que não é comum, porque é diferenciado. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Adúlteros e adúlteras, diz a palavra. Deus nos chamou para ser a sua área peculiar, a sua igreja restrita, o seu povo escolhido e específico, porque é santificado, consagrado, comissionado, vocacionado e eleito pela fé, pela força do sacrifício de Jesus. Mas o que ele está vendo? O que ele está olhando? O povo se corrompendo, se destruindo, se influenciando pelas coisas do mundo e querendo chamar Deus para essa festa. As tuas crianças, os teus filhos,
se corrompendo pelas mesmas coisas que você se corrompeu, e querendo atrair Cristo a isso, ou assimilar Jesus a isso, ao sentido comum, plural, variado, diversificado, da qual todo mundo pensa, Deus está lá, Deus está acolá, o vento dele bate em qualquer lugar. E a palavra de Deus dizendo, não, ele tem o ponto comum, a área restrita, o lugar aonde ele está, e aonde ele estiver, estas coisas não entram lá. Então fala, eu tenho Deus. Bate a mão no peito, fala, eu tenho Deus. Fala, Jesus está aí na tua vida, quero ver agora. Espírito Santo está sobre mim. Fala. Sobre você? Compartilhando sujeira? Imundícia? Sacanagem? Eu não vou aí no banco apontar o dedo para você e dizer assim diz o Senhor, e lhe expor na tua realidade, porque Deus não está me mandando a isso, mas deveria ser o teu anseio de que Ele te desse essa oportunidade, te desmascarar, porque Ele está cansado de ver você indo para o politicamente correto, os indicados, e se esquecendo que Deus não está lá, que Ele é bem diferente daquilo que você espera, que Ele está bem diferente, bem a mais daquilo que você um dia imaginou. Olhem para Ele. O que você esperava? Que o profeta de Deus, que Deus enviaria como anjo à sua face, ele fosse como os outros, helenizados, partidarizados com Roma, dentro de uma filosofia, de um iluminismo, dentro desse modernismo. O que você foi ver? Um camarada desprendido da política, do compromisso humano, do compromisso ideal, do ecumenismo, da filosofia ou coisa parecida, inteiramente a serviço de Deus, em prol que a mensagem que Deus quer falar, e aquilo que Deus queria muito falar, João representou. Ele não curou, não fez um coxo andar, um paralítico andar, um morto ressurgir, porque ele ficou maravilhado quando Jesus fez. Nenhum milagre ele fez. A única coisa que ele fez para ser um dos maiores profetas para Jesus foi dizer as palavras que Deus queria, mas que o mundo não queria ouvir. Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. Eis que o machado está posto à raiz, e toda árvore que não produziu bom fruto, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Palavras que Deus queria falar, mas que os teus impedimentos não querem ouvir. Isso faz com que Deus entre com providência, estabeleça uma regra de colocar uma área restrita de tudo isso que está acontecendo aí, para dizer àqueles que estão do lado de fora que isso aqui é dele, porque não leva os compromissos que talvez nós levamos. Eu quero muito ser alvo da mensagem divina. Eu quero muito ser alvo das críticas da fé. Quero muito ser bombardeado, atormentado pela fala de um Deus que ama. E ama tanto que Ele busca o perdido. Ele sacrifica as 99 no aprisco para ir atrás daquela fugitiva ovelha perdida, desorientada. Porque é o pastor que dá vida pelas suas ovelhas, disse o meu Senhor. O bom pastor, eu quero
ser alvo da crítica, da fala, da orientação, da revelação daquele que quando olha para mim, ele não vê o que eu visto no pé, ele não vê o que eu visto no corpo, ele não olha porque está na minha orelha, a forma como eu penteio o meu cabelo, ele olha para aquilo que está dentro de mim e traz à luz aquilo que eu sou na realidade. Este Deus é o Deus que te deu o Filho da redenção, que sacrificou a única coisa que tinha, para que quando você estivesse dentro de uma igreja como essa, você não saísse dela vazio como você entrou, mas revelado pela sua palavra, revelado pela verdade dele. Eu não sei se transtornado ou realizado, mas de uma coisa eu sei. Não sei se a palavra de Deus me entristeceu hoje aqui ou se ela me realizou, independentemente de como for. Quer ouvir a voz do alto? Então saia do protocolo, querido. E levem estas coisas aqui que foram pregadas hoje. As coisas simples e santas de Deus que dão certo. As coisas simples e objetivas e sagradas que Deus ensina por intermédio de Cristo que dão certo. Mas se você não for, como Deus te pediu hoje aqui, para a sua área restrita, separada, consagrada, porque não está associada, comprometida, invadida, influenciada pelas coisas malignas, é porque você não quer nada com Ele. Hoje eu vou assistir lá o show. E depois que eu ver o show, eu vou voltar para casa. E é assim como eles estão indo. Eles não estão indo para ouvir a voz do alto. Porque o dia que forem, vão se assustar. Porque vão se deparar com uma coisa muito diferente daquilo que um dia eles imaginaram ser. Lembre sempre. Faça como aquele rei. Mas o Deus aqui não contraria ninguém. O Deus que fala aqui nunca revela alguma coisa que comprometa alguém. Deus só fala o que convém o homem ouvir. Então não é Deus. Porque se Deus for falar o que eu sou, se Deus for falar hoje aqui o que eu faço, o que eu fiz, até as coisas que eu penso, não vai dar um culto aqui. De tanta coisa que Ele vai poder dizer ao meu respeito. Isso é Deus. Mas para que esse constrangimento? Para te salvar, para te libertar, para mostrar a você que o caminho é estreito e a porta é apertada que conduz à salvação. E que para entrar no reino de Deus, você vai ter que se esforçar. E uma das tentativas dessa dedicação vai ser enfrentar a fala de Deus, que é uma coisa que você tem medo. Como se olhar no espelho. Porque se você continuar fugindo, se escondendo em filosofias, em bajulações, em enganações, mostra que você não quer nada com Deus, que você é um mentiroso. Mas se você tiver sede, desejo, anseio, vontade de ter essa experiência com Deus, com Cristo verdadeiro, Ele já marcou um encontro com você hoje aqui. Ele está à tua espera. E Ele quer muito entrar na tua casa, cear com você, e você com Ele. Por isso que Ele está à porta e bate, e pede para você abrir e deixar Ele entrar. Porque Ele é uma coisa bem diferente que você nunca experimentou. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.